passa a segunda fase da ordem do dia, retira os requerimentos por terem sido apreciados e votados na reunião anterior. E passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Antes de colocar isso aqui, devolvo a palavra para o nosso vice-presidente, doutor Wilson. E pedindo perdão a ele, porque nós tínhamos aí o prazo para começar, no máximo, agora até... Certo. Não, eu só gostaria de complementar a sua fala, presidente, por isso que é interessante a gente aqui da Comissão de Saúde, além de ser o deputado, ser também, por exemplo, como o Arlen, um médico atuante que trabalha até hoje, não só na política, mas também no dia a dia, no consultório e atendendo pacientes do SUS. Então, ele traz para a gente aqui uma situação muito enriquecedora. Ele está dizendo da questão hoje da escassez dos cirurgiões de cabeça e pescoço. E a dificuldade que os pacientes hoje, que são acometidos, por exemplo, de bócio, de tumores benignos ou tumores malignos da tireoide, realmente a escalada que esses pacientes estão enfrentando para serem tratados aqui no estado de Minas Gerais. E não é só a escassez do profissional, é também as regras do SUS, que não permite que um paciente que está lá numa região onde sabidamente ele não tem esse profissional, esse cirurgião de cabeça e pescoço, e quando tem, a maioria deles não se dispõe a fazer essa cirurgia por esse preço que o SUS faz. E aí o paciente também não pode sair da região dele para tratar numa outra região onde talvez ele encontraria esse tratamento. Então, isso é o que o SUS faz hoje. Eu tenho dito, o SUS não é sistema único de saúde. Ele está se tornando um sistema único, solidário. Essas pessoas hoje, para se tratar, por exemplo, de um tumor de tireoide, ou tem que fazer uma vaquinha na internet, ou tem que fazer um Pix solidário para pagar essa cirurgia para o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, nós temos que ficar muito atentos. O SUS não é um sistema único, porque se ele fosse único, esse paciente poderia tratar em qualquer região de Minas Gerais, ele poderia tratar em qualquer serviço do Estado, e ele não pode, quando ele sai da sua região, muitas vezes ele é impedido de fazer essa cirurgia. Como nós temos aqui pacientes da Jaíba, que foram fazer essa cirurgia de tireoide, de câncer de tireoide, que foram em outra região, por exemplo, lá na nossa cidade, operaram esse câncer, ficaram curados da doença. O SUS faz uma auditoria e põe os médicos passar ali finais de semana, durante semanas, justificando por que ele operou esse paciente do SUS, que era de outra região. Olha que absurdo! O cirurgião de cabeça e pescoço faz uma cirurgia dessa para receber 200 e poucos reais e depois tem que fazer inúmeros relatórios justificando por que ele operou esse paciente pelo SUS. Aí o SUS, uma auditoria dessa, o SUS faz, o SUS cobra. O paciente que foi tratado, ele faz um trabalho assim gigantesco. Quando pagou uma mixaria, pagou um valor totalmente irrelevante, o paciente foi tratado, o SUS ainda faz uma auditoria. Aí você pergunta, por que não faz uma auditoria naquele paciente que morreu no corredor do hospital sem atendimento? Por que não faz uma auditoria naquele paciente que ficou aguardando uma transferência de semanas e morreu sem a transferência? E isso o SUS não procura saber quanto tempo o paciente ficou esperando e nem quais os pacientes que morreram sem o tratamento adequado. Isso o SUS não faz. Auditoria, para saber a fila que o paciente está aguardando, 60, 100 dias, 200 dias com diagnóstico de câncer e não foi operado, o SUS não tem essa estatística, o SUS não procura saber disso. Quando é lei do paciente ser iniciado o tratamento em até 60 dias do câncer e o paciente não inicia. O SUS nunca fez uma auditoria para saber desses prazos que não são cumpridos, para saber dos direitos que os pacientes têm e não são alcançados. Ontem mesmo, na nossa região, uma moça jovem morreu, uma moça grávida, morreu porque no hospital que ela tinha não tinha um anestesista para fazer o procedimento dela, que ela necessitava, estava no final de gravidez de alto risco,
não tinha lá o anestesista, ela foi transferida e morreu durante a transferência. Isso eu duvido que o SUS vai procurar saber por que isso aconteceu. Não existe uma auditoria para saber os pacientes que morrem hoje sem tratamento. Agora, quando o paciente é tratado, quando o paciente é socorrido, eles fazem auditoria. Aí tem braços para fazer auditoria, mas não tem braço para fazer auditoria nos fracassos do SUS. Então, muito bem lembrado, Arlen. Esses pacientes da tireoide hoje, que não são operados, estão aí diariamente na rede social pedindo socorro ou fazendo Pix solidário ou vaquinha solidária para pagar o procedimento. É o Sistema Único Solidário do SUS. Perfeito, nós queremos aí cumprimentar, né, os vereadores da Jaíba, de Fervedouro, queremos cumprimentar também o Nelson, Maurício, Salmênio, que são vereadores de Pedra de Maria da Cruz e que vieram abrilhantar aqui essa comissão de saúde. Vamos colocar os requerimentos aqui em blocos: 12.150, 12.048, 12.047, 12.046, 12.045, 12.034, 12.033, 12.019, 12.018, 12.014, 12.042, 12.041, 12.156, 12.149, 12.144. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Com a palavra o doutor Wilson Batista, doutor Lucas Lasmar, para colocar aí um requerimento em votação. Excelentíssimo, os deputados aí que subscrevem requer de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 103 do parágrafo 3º, a linha A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, e ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, em Brasília, pedido de providência para avaliar a possibilidade de incluir na tabela de procedimentos do SUS no âmbito nacional a mastectomia preventiva para pessoas que preenchem os critérios médicos. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, devolvo a presidência ao deputado Arlen Santiago. Colocar aqui que nós temos a grande alegria de receber aqui a deputada Chiara Biondini, uma deputada que defende a vida, uma deputada cristã e que faz um trabalho muito grande, tem ajudado muito essa nossa comissão. E a gente até achou que agora, nessas mudanças, o bloco a iria indicar para vir aqui para a comissão e acabou não indicando. Com a palavra, o vice-presidente, doutor Wilson Batista, para colocar requerimentos em votação. Requerimento 12.184/2025, do deputado Arlen Santiago. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.183/2025, também do deputado Arlen. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 12.269/2025. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.270 de 2025. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.271 de 2025, também do deputado Arlen. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovados. Devolvo a palavra ao deputado Arlen Santiago. Agradeço a todos vocês, deputado Lucas Lasmar, deputado doutor Wilson Batista, muito obrigado. Gostaria de saber se a deputada Chiara queria fazer o uso da palavra. Não, só veio para fazer a nossa comissão ficar mais bonita, organizada, né? Um abraço também para o seu pai, o grande amigo Eros Biondini, que tanto defende as questões aí da saúde, né? Então, cumprida a finalidade da reunião, a gente convoca para a próxima sessão ordinária, na próxima quarta-feira. Obrigado.